Olá, meus queridos alunos do oitavo ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui é o professor Roberto, estamos aqui para mais uma aula de ciências e o tema da nossa aula é Conhecendo os Fenômenos Elétricos. Então, bora conhecer os fenômenos elétricos? Pega papel e caneta que a aula vai começar. Quando falamos sobre os fenômenos elétricos e magnéticos, é importante que saibamos que eles estão presentes no nosso dia a dia. Por exemplo, os impulsos elétricos ocorrem constantemente no interior das células do corpo humano. Então, no nosso cérebro, os neurônios estão transmitindo constantemente impulsos elétricos. Para que você possa estar assistindo essa aula nesse momento, está ocorrendo esse fenômeno. Os neurônios estão transmitindo impulsos elétricos de um a outro. E o nosso coração está bombeando sangue para o nosso corpo também através de impulsos elétricos. Os raios e relâmpagos durante as tempestades também ocorrem devido a esse fenômeno. Então, os fenômenos elétricos e magnéticos ocorrem em razão da presença das cargas elétricas na matéria. E eles estão muito presentes no nosso dia a dia. Para que possamos compreender melhor esse assunto, é importante que saibamos o seu histórico. E a história do eletromagnetismo tem início na antiguidade. O grego Tales de Mileto, ao esfregar âmbar com pele de carneiro, observou que pedaços de palha eram atraídos pelo âmbar. Também, na antiguidade, se sabia das propriedades magnéticas de certos materiais. Então, como vocês podem observar aí, o âmbar, que é essa resina vegetal que forma como se fosse uma estrutura, como se fosse uma pedra. Então, ele descreveu esses relatos de efeitos que alguns objetos exerciam sobre outros, ao atritar esse âmbar com pele de carneiro, e observou esses pedaços de palha sendo atraídos pelo âmbar. O magnetismo na antiguidade era conhecido através do mineral magnetita. Suas propriedades e seu uso eram envolvidos por muito misticismo. Somente no século XVI, o cientista William Gilbert desenvolveu trabalho metódico sobre as propriedades do magnetismo. Este mesmo trabalho também foi a primeira aplicação do método científico. Esses fenômenos estão relacionados ao comportamento das partículas, como prótons, elétrons e nêutrons, que compõem o átomo. E falando sobre os átomos, o átomo é a unidade fundamental da matéria e a menor fração capaz de identificar um elemento químico, pois detém a sua identidade, ou seja, suas características. Então, está aqui a constituição do átomo. Vocês podem observar aqui, o elétron e ele aqui, formando a eletrosfera. Todos esses aqui em verde são elétrons com carga negativa. O átomo também é formado por prótons, representados aqui por essa cor azul, e carga positiva. Também temos aqui os nêutrons, viu? O nêutron de cor vermelha. Observe. Perceba que os prótons têm carga positiva, como vocês podem observar aqui. O nêutron não tem carga, nêutrons sem carga. E os elétrons têm carga negativa. Observem aqui e observem também essa figura representando aqui. Então, esse átomo é eletricamente neutro, ou seja, quando a quantidade de cargas positivas é igual à de cargas negativas. Aqui tem uma representação novamente de um átomo. Corpos neutros e eletricamente carregados. Como é que ocorre isso? Então, pessoal, a interação entre cargas elétricas é descrita por uma força elétrica. Como é que ocorre essa interação entre as cargas elétricas? Bom, quando tem cargas iguais, ocorre a repulsão. Cargas iguais, ocorre a repulsão. Ou seja, se forem cargas positivas, as duas são cargas iguais, então ocorre a repulsão. Se forem cargas negativas, também são cargas iguais, ocorre a repulsão. Agora, se forem cargas opostas, ocorre a atração, carga negativa e carga positiva. É aquela famosa frase que fala que os opostos se atraem. Os fenômenos elétricos envolvem alterações na quantidade de elétrons presentes na eletrosfera dos átomos. Eles não provocam alteração no núcleo. Mas afinal, quando um átomo deixará de ser eletricamente neutro? Em qual situação?
O processo de eletrização ocorre quando um corpo neutro perde elétrons. Há excesso de cargas positivas e dizemos que ele está carregado positivamente. Observa aqui, ó, esse corpo neutro, e ele vai perder elétrons, viu? Se ele vai perder elétrons, esse corpo vai ficar carregado positivamente. Professor, por que positivamente? Porque lembra, a carga do elétron é negativa. Se ele perdeu carga negativa, ele vai ficar positivo. Olha só aqui a quantidade de carga negativa nessa situação aqui do corpo neutro e aqui, ó, no corpo carregado positivamente. Observa aqui, ó, os sinais de menos aqui, a carga negativa diminuiu porque ele perdeu elétrons. Quando um corpo neutro recebe elétrons, nesse caso, há excesso de cargas negativas e dizemos que ele está carregado negativamente. Observe essa outra situação. Agora perceba que esse corpo estava neutro, ele ganhou elétrons, então a quantidade de carga negativa ficou em maior quantidade. Sendo assim, o corpo vai ficar carregado negativamente. E como acontecem os processos de eletrização? O primeiro que eu vou falar aqui para vocês é a eletrização por atrito. Uma das formas onde ela pode ocorrer é quando a pessoa utiliza um vidro, um bastão de vidro neutro e começa a atritá-lo numa lã neutra. Vai ocorrer esse atrito, então após esse processo de atrito, o vidro vai ficar com carga positiva e a lã com carga negativa. Um exemplo aqui é quando a pessoa passa um plástico ou um pente no cabelo. O pessoal costuma fazer esse experimentozinho utilizando, por exemplo, uma caneta, o bocal da caneta. Aí a pessoa vai atritar, vai esfregar no cabelo e vai recortar vários papeizinhos e vai aproximar. Esse pente, esse plástico, ou esse bocal de caneta, dos pedacinhos da folhinha de papel, e vai ocorrer o quê? Vai ocorrer uma atração. Então esse aqui é um exemplo de eletrização por atrito. O outro tipo de eletrização que eu coloquei para vocês é a eletrização por contato. Ele ocorre da seguinte maneira: a pessoa tem antes um corpo neutro, esse corpo A, sendo o corpo neutro, é uma estrutura com corpo carregado negativamente. Observem em outro momento que ao aproximar esse corpo B carregado negativamente do corpo A que estava neutro, os dois ficarão agora carregados após o B tocar no A, após ocorrer o contato do B com A. Depois, então, podemos observar que ambos estarão carregados negativamente. O exemplo aqui, quando a pessoa se aproxima desse equipamento aqui, quando esse equipamento está carregado negativamente, aí a pessoa toca nele, ou seja, ocorre o contato, essas cargas elétricas negativas passam do equipamento para a pessoa. O cabelo dela vai ficar todo arrupiadinho aqui, ó. O outro tipo de eletrização é por indução, quando a pessoa tem um corpo A carregado negativamente, ela aproxima, por exemplo, esse corpo A do corpo B, as partículas elétricas positivas vão para a extremidade próxima ao corpo A, que está carregado negativamente, porque os opostos se atraem, e as negativas ficarão do outro lado. A pessoa fará o contato com a terra, utilizando, por exemplo, um fio, e essas cargas negativas vão em direção à terra. Exemplo de eletrização por indução ocorre nas nuvens. A carga negativa vai ser induzida em direção à terra e com isso ocorrerão as descargas elétricas. Agora falando sobre bons condutores de eletricidade. No nosso dia a dia, você pode observar na sua casa, por exemplo, os fios
que eles vão utilizar metais como o cobre, por exemplo, porque os metais como o alumínio, o ferro, o cobre são bons condutores de eletricidade. Então, quando a pessoa vai fazer a fiação de uma casa, o melhor poderia ser o ouro. Mas por que utiliza o cobre? Devido ao custo, né? Tanto na casa quanto na transmissão de eletricidade de uma cidade, se for utilizado ouro, é muito caro e com isso também pode ocorrer roubo. Então, por isso que a pessoa utiliza o cobre, devido ao valor e devido à sua utilidade, como bom condutor de eletricidade. Agora, os isolantes térmicos. A gente tem aqui como exemplo plásticos, por isso que ao redor dessas instalações elétricas tem esses canos utilizados em instalações elétricas também. E ao redor dos fios vai ter plástico ou borracha em volta desse cobre para que possa isolar a corrente elétrica. Tá aqui, ó, a fita isolante, que também tem esse aspecto aqui. Então os plásticos, como vocês podem observar, são ótimos isolantes elétricos, plásticos e borrachas. Ó. Essa sandália aqui também ela vai ser o isolante elétrico. Agora cuidado, quando a pessoa vai pegar em um fio com uma sacola de supermercado, ela não deverá fazer isso se estiver ocorrendo passagem de corrente elétrica, porque a sacola de supermercado é muito fina, então muito cuidado com instalações elétricas. Preferência é que seja feito por um adulto e de preferência também que seja desligado o disjuntor para que possa fazer todo o procedimento, ou até mesmo por pessoas especializadas nisso. Então, pessoal, com isso nós finalizamos a nossa aula com a imagem de um átomo. Lembre-se bem que o átomo é formado por essas partículas, que são os elétrons com carga negativa, os prótons com carga positiva e os nêutrons, que não apresentam cargas. Então, por hoje é só, pessoal. Espero que a aula tenha sido válida. Espero que você tenha compreendido bem o assunto. Um abraço a todos e até a próxima. Valeu! Se você tiver gostado desse vídeo, você já sabe o que fazer, né? Aqui no YouTube, clica nesse botãozinho que tem aqui embaixo.